Shalom, meus amados irmãos, que o Altíssimo aí possa estar, no nome de Yahusha, né? Abençoando, cuidando de cada um de vocês, né? A gente está aí vivendo momentos difíceis nas nossas vidas, né? Todo mundo passando aí as suas lutas, suas batalhas. Mas, irmãos, a gente tem o hábito de reclamar. E isso aí é muito ruim. Nós, como servos do Altíssimo, a gente prega muito em tudo da graça, tem que perseverar, tem que ter paciência, tem que continuar lutando, temos que continuar firmes na rocha, tudo isso é verdade. Porém, quando isso às vezes vem nos confrontando e nos afrontando, irmãos, a gente tende, né, acaba pecando contra o Altíssimo. E eu tenho falado nesses dias que a maioria de nós prega, mas não acredita no que prega, tá? Não porque deixou de crer na Escritura, nada disso. Por causa das situações que a gente vive e as coisas que acabamos falando, o que sai da nossa boca. E eu tenho falado muito a respeito disso. Eu falava isso enquanto denominacionalista, né? Depois eu passei a falar mais incisivamente, principalmente para os nossos irmãos que pregam e não acreditam no que pregam. Só que isso acabou vindo também para cima de mim, irmãos. Então, como eu sempre falo, né, nas lives, eu só posso falar daquilo que eu vivo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente tem passado situações difíceis, momentos difíceis, complicados, mas o Eterno, ele da forma dele, que é só dele, ele tem sustentado, tem mantido de pé, não tem deixado faltar nada. Só que em alguns momentos a gente se sente incapaz e acaba falando, e a gente acaba indo contra a vontade do Altíssimo. Aí eu lembrei que existe um personagem na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Pacto, né, que ele vem revelar um sofrimento, um problema, com faces diferentes apresentado para esse indivíduo, esse personagem bíblico, e ele passa por toda essa situação. E ele acaba sendo honrado de forma extraordinária. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque eu espero também ser honrado e que os irmãos que estão passando por situações de dificuldade, seja ela no âmbito espiritual, físico, emocional, familiar, também recebam isso. Então, irmãos, essa mensagem é para que você e eu, a gente não venha desanimar, para que você e eu possamos verdadeiramente continuar, aleluia, perseverando, porque não é fácil. A gente sabe, a gente assumiu um compromisso muito grande com a palavra, com o Altíssimo, de propagar o nome dele, o nome do Filho dele, assumir uma responsabilidade muito grande de estar compartilhando a palavra, compartilhando o estudo. A gente assumiu uma responsabilidade muito grande de viver verdadeiramente aquilo que a gente prega. Porém, em alguns momentos, essas coisas vêm contra nós e a gente acaba soltando uma palavra ou outra que não deveria. Nada coisa pesada, é simplesmente um reclamar. Né, irmãos? Então, eu queria estar compartilhando essa palavra com vocês hoje, para a honra e glória do Altíssimo Todo-Poderoso, para que você e eu possamos desfrutar lá na frente das maravilhas, das dádivas que o Altíssimo tem para mim e para você. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, tudo está contra nós, nada em nosso favor, a não ser o próprio Eterno, né? Mas a sua disciplina, ela vem para todo mundo, sabe? E a gente acaba não aceitando muitas vezes a disciplina, e como um filho, a gente acaba reclamando, né?
Ah, irmão Leandro, mas a gente é humano, errar é humano, a gente falar algumas coisas e tal. Eu falei, então, irmão, mas quando a gente fala isso, a gente está dizendo que quem errou é o Altíssimo, não a gente, nós somos criação dele. Então, não vamos entrar nessa, não vamos permitir que seja dessa forma, tá? Eu vou estar orando no nome de Yahweh Yahshua para que nós possamos receber do Altíssimo. Pai Celestial, soberano, Criador dos céus e da terra, e ao dos exércitos, Criador, soberano, santo, único e verdadeiro. No nome de Yahshua Mashiach, o teu Filho, nosso Salvador, irmão e Rei, eu me apresento diante de ti nesse momento, pedindo ao Pai, aleluia, para que tu possa trazer entendimento, nos trazer o entendimento, a compreensão na sua palavra, que tu possa, nesse momento, no nome de Yahshua Mashiach, estar tirando todo o impedimento, Pai, do nosso entendimento, que tu possa estar abrindo verdadeiramente os nossos olhos, tirando os tampões dos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos, aleluia, crescer na tua palavra e viver poderosamente aquilo que tu tem separado para cada um de nós. Afasta de nós, Pai, tira de nós tudo aquilo que não é teu e somente a tua verdade prevaleça em nossa vida. Pai, que nós sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras, que Tu és o único soberano, Pai, Criador de todo o universo e de tudo que existe nele, que toda a existência veio de Ti, Pai querido, que a Tua verdade é soberana e é ela quem prevalece. Por isso eu te peço, no nome de Yahshua Mashiach, sê conosco, que não seja o Teu servo, mas seja a Tua presença, nos unindo, Pai querido, através dessa live e que a Tua mensagem seja passada. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Yahshua Mashiach, o Teu ungido, Pai, e que assim seja. Irmãos, vamos dar uma desfolhada, na Escritura. Vamos aí achar uma história de um jovem, aleluia, chamado Yosef, no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 37 em diante. Só que eu não vou ler o capítulo 37, tá, irmãos? Eu vou pegar a partir do verso 12. Tá, irmãos? Eu não vou entrar na parte do sonho desse jovem, não. Que esse sonho, ele é tremendo, tá? O sonho que esse jovem Yosef teve. Mas eu vou entrar a partir do versículo 12. Tá bom, irmãos? Que a gente vai falar um pouco de sofrimento, irmãos, de luta, de dificuldade, tá, irmãos? E venceram. E depois eu vou falar de uma dificuldade de um homem que também venceu todas elas, irmãos. E fez com que você e eu tivéssemos a condição de estarmos aqui hoje. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. Vamos lá, irmãos. Versículo 5. Vou pegar a partir do versículo 5 do capítulo 37 de Bereshit, Gênesis, que vai dizer assim. Versículo 5. Yosef teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso os odiaram ainda mais. E ele diz: peçam que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os seus irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Yosef teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando Yosef contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinarmos
ou nos inclinaremos até o chão diante de você? Irmãos, aqui começa a ser contada uma história de muita luta, de ódio, de sofrimento e também de amor. Por que de amor, irmãos? Porque esse jovem ele teve um sonho, e esse sonho que ele teve iria viver na sua vida um grande mal, uma grande turbulência. Mas esse sonho também ele remete a Yahusha lá na frente. Tá, irmãos? Mas a palavra aqui para esse jovem, trazendo para a nossa vida hoje, o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, irmãos, aqui ela nos dá uma representatividade que o irmão na sua inocência, o irmão caçula na sua inocência, revelou um sonho que ele teve sem nenhuma maldade, dizendo que teve um sonho com feixe, humanamente falando não era nada físico, né? Mas os irmãos entenderam que aqueles feixes seriam eles próprios, o feixe do meio seria esse jovem. E eles o indagaram dizendo, tu acha que a gente vai se inclinar para você? E ele teve um sonho semelhante e contou aos seus pais. Meu amado, minha amada, primeira coisa, não conte o teu sonho para ninguém. Ainda que seja confuso ou ainda que seja extraordinário, não conte. Porque no momento em que você abrir tua boca, o inimigo de nossas almas, ele vai ouvir, vai começar a trabalhar para frustrar os teus sonhos. E ele certamente, aleluia, irá ter êxito. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo sabe que você e eu não suportamos a frustração. A paz de Yahusha, meu irmão Arlindo. Aleluia, seja bem-vindo, muito obrigado. O inimigo sabe que você é fraco, que você não suporta em nenhum momento ser frustrado, aquilo que você planeja, que você não consegue, o inimigo sabe, porque ele sabe que quando você não consegue executar ou realizar um desejo que está no teu coração, a primeira coisa que você fala é reclamar, é chutar o balde, é falar uma palavra indevida, e isso o inimigo usa contra você. Aleluia. E aqui, o pequeno Yosef, ele teve um sonho e revelou aos seus irmãos. Revelou também aos seus pais. E eles ainda o escarneceram. Irmãos, quantas vezes você contou o teu projeto para alguém, a pessoa ouviu e disse, esse sonho é muito grande para você executar. Esse sonho é absurdo para você conquistar. Irmãos, o objetivo de vida de um homem não é viver de acordo com aquele sonho. Aleluia. O objetivo da vida de um homem é viver de acordo com o projeto determinado pelo Eterno para a vida dele. Sabes tu qual é o projeto que tem Yahweh para a tua vida? Sabes tu, aleluia, qual é o projeto que tem? Eita glória, aleluia. Qual é o projeto que tem o Criador Todo-Poderoso para você e para a tua casa? Pois bem, ele foi escarnecido e indagado por esses homens, e olha o que aconteceu. Versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a Yosef, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar vocês até ele. José respondeu, eis-me aqui. Outro ponto, aleluia, que você e eu devemos entender e devemos nos manter posicionados em relação a isso. Toda vez que tiver algo proposto pelo Eterno para você, você sentir no teu coração, da tua boca tem que sair, eis-me aqui. Mas como filho depois eu vou, mas como filho depois eu faço. Irmãos, as coisas para nós a gente tem passado dificuldade em vários âmbitos da nossa vida por conta disso. Porque a nossa vontade prevalece sobre a vontade do Altíssimo, é onde a gente acaba sofrendo. É onde a gente acaba sofrendo não uma punição, mas sofrendo uma correção. Olha o que disse o jovem. Eles estão apacentando em Siquém. Você não quer ir lá? Estou falando com as minhas palavras, mas eu vou ler o texto. Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles.
Pega a visão. Quem foi que te mandou você estar trazendo a mensagem do Altíssimo? Quem foi que mandou você estar orando pelos teus irmãos? Quem foi que mandou você estar se levantando com um coração contrito para ajudar a quem precisa? Aleluia! Não foi ele? Pois ele garante. E diz, vá agora e veja se está tudo bem e com seus irmãos. Aleluia! E com o rebanho. E traga-me notícias. Ô irmãos, quantas vezes você já saiu para fazer algo, estava determinado no seu coração, mas no seu retorno você não dobrou o teu joelho para dar satisfação daquilo que foi ordenado a você fazer? Falando porque também já acontece comigo, já aconteceu, e provavelmente vai acontecer se eu não vigiar. E ele respondeu, estou procurando meus irmãos, por favor. Aleluia. Perdão, irmãos, eu pulei. Vá agora. Sim. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou Iosef, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que você está procurando? Ei, essa pergunta eu faço para você, meu amado, para você, minha amada. O que você está procurando? Aleluia. Por que você tem vagado esse tempo todo sem direção, achando que para poder atrair, aleluia, a presença do Altíssimo para a tua vida, você precisa estar enfiado num monte de lugar? O que você está procurando? O que você está querendo? O que você está buscando? Quando a palavra ela nos orienta que para atrair a presença, aleluia, é só clamar. Para você atrair a presença é só chamar. Como você tem se apresentado, como você tem chamado, como você tem clamado, ou melhor, a quem você tem clamado. Aleluia. E vai dizer, o versículo 16, ele respondeu, estou procurando meus irmãos, por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu, foram embora daqui, ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então Iosef seguiu atrás dos irmãos e encontrou em Dotã, e de longe eles o viram. Antes que chegasse, irmãos, a caminhada, ela é longa. A caminhada, ela é árdua. Muitas das vezes não vai ter uma sombra para você se abrigar, para você descansar. Algumas vezes você não vai ter um pouco d'água para refrigerar o seu corpo, para refrigerar a tua alma. Mas uma coisa que nunca vai deixar de ter em você é presença, desde que você o busque. Muitas das vezes você vai subir um morro, você vai subir, aleluia, uma colina íngreme, inclinada demais, você vai subir às vezes com o auxílio das suas mãos, porque você não tem condições de se apoiar entre somente os dois pés, mas a presença do Altíssimo, ela estará com você todo o tempo. Basta você clamar, convide o Eterno, convide Yahshua para ser a sua companhia diária, convide o Altíssimo para fazer parte verdadeiramente da sua vida, do seu convívio, dentro do seu lar, no seu trabalho, dentro do ônibus, dentro do seu carro, onde você estiver, convide-o para fazer parte de você, aleluia. E o jovem estava caminhando em busca dos irmãos e ele se afastando cada vez mais. Ei, pega a visão. Muitas das vezes as pessoas se afastam de você não é porque você não está fazendo com que ela se agrade de você. Ela se afasta de você porque o Eterno não quer que ela se aproxime de você. Porque aquilo que elas têm pode te contaminar. Aquilo que elas têm pode te matar, pode te fazer mal. E o Altíssimo não quer o teu coração, aleluia, triste, atribulado. Ele quer o teu coração alegre, o teu coração vazio, o teu coração sempre pronto para ouvi-lo. Versículo 18. De longe eles ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele. Irmãos, o Altíssimo os mandava para longe, mas ele, cumprindo a obediência pelo que lhe foi ordenado por Israel, por Jacó, seu pai, ele não tinha muito o que fazer, a não ser procurar os irmãos se aproximar deles. E isso vai acontecer comigo e com você também.
Muitas das vezes o Altíssimo vai fazer com que os irmãos se afastem de nós, mas aquilo que está em nós também vai nos impulsionar para irmos até Ele e mostrar para eles com amor nos olhos, na palavra e um abraço que nós estamos ali para o que eles precisarem. Aleluia! O que você não pode é retribuir da mesma forma o tratamento que eles têm tido com você. Isso nós vamos ver. E disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Não conta. Não conta, porque o inimigo de nossas almas ele é astuto, irmãos. Ele é como uma serpente, sempre pronto para dar o bote em mim e você. Mas o jovem ele não tinha malícia, o coração dele era puro. Ele não cria que o seu próprio sangue iria o trair. Irmão, quantas vezes você colocou alguém dentro da sua casa, deu comida, deu teto? Quantas vezes você deu de vestir, irmãos, e você foi traído? Quantas vezes, minha irmã, você ajudou uma família, e essa família te apunhalou pelas costas, saiu te defamando? E isso para eles é normal. Mas sabe o que não é? Mas para nós, irmãos, como eu vou dizer, isso para eles é ingratidão. Mas para mim e para você, temos que achar normal. Porque o que nós pregamos é que aquilo que nós temos em nós incomoda a eles. Se incomoda a eles, eles têm que se levantar contra nós. E nós reclamamos. Olha só esse jovem, irmãos. Mas Rúben, ouvindo isso, versículo 21, mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E Rúben disse mais: não derrame sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que Yosef chegou, os seus irmãos despiram-no da túnica, talar de manga compridas que traziam, e o jogaram na cisterna, e a cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos viram uma caravana de israelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra, que levaram para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos nós, nosso irmão, e depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo aos israelitas e não lhe façamos mal. Irmãos, trazer aqui para vocês, guardem isso com muito carinho, irmãos, porque a dor que você tem hoje, o sofrimento que você tem hoje, o sentimento de traição que você pode ter hoje, não é como o dele. Porque ele olhou, ele viu, ele sentiu as mãos dos irmãos dele, pegando ele e jogando na cisterna. Provavelmente ele ouviu que seria vendido, mas ele não reclamou, irmãos. Irmãos, creia no sonho e no propósito que o Eterno tem para a tua vida, não reclame. Irmão, hoje eu estou um pouquinho abatido, porque eu estou preocupado. Tem muita coisa negativa acontecendo comigo e eu estou preocupado, não vou mentir. Mas eu tenho a certeza que a minha vitória é certa. Eu tenho certeza que o Altíssimo, Ele vai me dar a vitória sobre todas essas situações. Porque se eu não tivesse essa certeza, nesse momento eu não estaria aqui diante de vocês para trazer uma mensagem que serve para mim, em toda a sua plenitude, para mim. Não passei por problema de traição com família, não estou passando, meu problema é totalmente diferente dele, mas é problema. Irmãos, em menos de um dia, esse rapaz teve duas situações
que ele teve tudo para que seu coração odiasse os seus entes queridos. Foi jogado no buraco, foi zombado do seu sonho, jogado no buraco e agora vai ser vendido. 3 situações em menos de um dia. Mas olha só, irmão, como é bom não reclamar. Aí disse, versículo 27, venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é do nosso sangue. Ah, irmãos, não é de agora. Não é do século 21 que seus irmãos tramam contra você de sangue. Não é do século 21 que seus pais te chamam de doido, varrido, porque você prega a verdade. Não é novidade desse século agora que você não serve para estar no meio de um povo, aleluia, que não se comporta de acordo com os princípios do eterno. Não é de agora. Versículo dando continuidade. E seus irmãos concordaram. Ô irmãos, todos aqueles que se levantam contra você, antes de te fazer um mal, ele fala com alguém. E geralmente eles concordam em te defamar, aleluia. Eles concordam em passar a informação que receberam errada a teu respeito para frente. Aqui é uma prova que isso acontece, irmão Arlindo. A gente não está livre disso. E o Yosef não esteve. Quem dirá eu ou quem dirá você? Aleluia. E diz, 28. E quando os mercadores de midianitas passaram, os irmãos de Yosef o tiraram da cisterna e o venderam. Ô irmãos, que valor tem você nessa terra? Aleluia. Que valor tem você para o homem? Que valor tem você para esse solo que clama até hoje o sangue que foi derramado desde Abel? Que valor tem você, aleluia, para a existência semelhante? Irmão, você não tem valor nenhum. Você só tem valor para um. Yahweh dos exércitos, o Todo-Poderoso. Para esse você tem valor. Porque a tua existência foi pré-determinada por Ele. A tua separação foi pré-determinada por Ele. A tua luta para que você lutasse, para que Ele te fortalecesse perante os olhos de todos, foi pré-determinada por Ele. Ou seja, é Ele que te formou, Ele que te criou, Ele que te sustenta, Ele que te põe de pé, Ele que te dá direção, é Ele que te conduz nessa direção. Ô irmãos, tudo só leva para um lugar. Mas o homem não quer aceitar. Não quer aceitar, aleluia, que você é ungido do Altíssimo também. Irmão lindo, as pessoas não querem aceitar que você também tem a mensagem para aqueles que estão precisando. Os irmãos não querem aceitar, o homem não quer aceitar que você é um mensageiro aonde você está. Aleluia. O homem não quer aceitar que de você, aleluia, brota a água da fonte da vida. A palavra. Louvado seja Yahweh dos exércitos, engrandecido, aleluia, todo-poderoso. Aí diz mais. E voltando aos seus irmãos, disse, o rapaz não está mais lá. O que agora eu vou fazer? Então pegaram a túnica de Yosef e mataram um bode e molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai, com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. Ô irmãos, olha a maldade. Você imagina? Olha só o que é a inveja. O que o comportamento de inveja dentro do ser humano, a natureza do diabo, irmãos, faz. Com o que a pessoa faz? Causar sofrimento, aleluia, em duas pessoas, por causa de um mesmo sentimento de inveja. Sofrimento no menino e sofrimento no pai. Mas ele não reclamou. Yosef continuou de boca fechada. Irmãos, tem alguém, aleluia, que vocês se lembram, que passou pelo açoite, pelo escárnio, sangrou, aleluia, e não abriu a boca para reclamar de nada? Vocês conhecem alguém, irmãos?
É só uma pergunta, deixa aí nos comentários depois, aleluia, e vamos vendo. E esse jovem passou por esse sofrimento, a zombaria do sonho, a traição dos irmãos em lançá-lo dentro do buraco, da cisterna, foi tirado do buraco, de repente ele até imaginou, pô, mesmo ele falando aquilo, de repente eles não vão fazer nada, né? Olha só, porque a nossa mente é assim, irmãos. Aí eles vão e vendem o garoto como escravo. Então, escarneceram, traíram a primeira vez jogando no buraco e traíram a segunda vez, aleluia, vendendo. Mas olha só que interessante, irmãos. Nesse processo, em nenhum lugar aqui encontra-se a palavra, mas Ial estava com ele. Ainda não. Então, antes de você reclamar, antes de você abrir tua boca para dizer que o Altíssimo não tem entrado, aleluia, em providência com teu favor, em teu favor, sinta primeiro a presença. Não abra a tua boca para blasfemar contra ele, que tem o controle de tudo e de todos sobre as suas mãos. Ele sabe muito bem o que você pensa, o que você vai fazer, e também sabe o que o inimigo tem tentado fazer, aleluia, contra você. E o inimigo ele é insistente para te derrubar, e ele sabe. Mas sabe por que ele não se incomoda com o inimigo de tentar te derrubar? Aleluia! Porque ele é o suficiente para que você vença o inimigo. Eita, aleluia! Receba aí, irmão. Ele é o suficiente para a tua vida e para a minha. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Eu só preciso da presença para que eu vença os meus obstáculos. É só disso que você e eu precisamos. Eita, aleluia! Santo, santo, santo és tu. Capítulo 39. Quando ele chega na casa de Potifar e diz assim: Iosef foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, o comprou dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. E o Altíssimo Ial estava com Iosef. Aqui a Escritura apresenta que o Altíssimo estava com ele. Você sabe por que estava, irmãos? Porque desde o sonho até a queda no buraco, até a venda como escravo, o Altíssimo permanecia com ele, mas não precisava se manifestar para ninguém. O Altíssimo ele não se apresenta para qualquer um, ele só se apresenta para quem ele escolhe. Lembra da palavra? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A sua luta, aleluia, é grande, a peleja, a batalha é forte, mas Ial é contigo. Você não vai perecer, você não vai definhar, porque ele está contigo. Aí diz que veio a ser homem próspero, em outras traduções diz, e prosperou. E estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Altíssimo estava com Iosef. E que tudo o que ele fazia... Prestem atenção, irmãos. Essa é a diferença de quem não reclama, de quem entrega tudo nas mãos do Criador. Porque tudo o que Iosef fazia, o Altíssimo prosperava em suas mãos. E tem gente achando que prosperidade é dinheiro, é condição financeira, é ter uma casa maravilhosa, um carrão do ano, piscinão, apartamento com 3.000 metros quadrados. Isso não é prosperidade, irmão. A prosperidade é quando o Altíssimo está em você e tudo que você faz, o Altíssimo faz com que prospere. Tudo que você faz bem feito, porque é para ele. Prosperidade. E olha só, irmãos. E assim, Iosef achou favor diante dos olhos de seu dono. Irmão, olha o que a Escritura está mostrando. Mesmo que ainda tenha alguém sobre você, um homem sobre você, se você fizer com dedicação para o Altíssimo faz com que esse homem reconheça você. De repente você conhece alguém aí que ainda faz parte de denominação, que está debaixo dessa tutela, vamos dizer assim, irmãos, não se levanta.
Continua orando, orienta esse irmão para tudo que ele for fazer, ele fazer bem feito. Para ele buscar cada vez mais a presença do Altíssimo na sua vida em tudo que ele executar. Porque esse indivíduo vai ser obrigado a reconhecer nele que ele é servo. E quando isso acontece, irmãos, logo logo o Altíssimo tira de onde ele está e chama para ele. Olha o que aconteceu com esse jovem. Aí nós já vimos, irmãos, que ele passou pelo sofrimento do escárnio, que ele passou pelo sofrimento da traição 2 vezes, e agora ele teve aí os seus 30% de refrigério. Que mesmo sendo escravo, o Altíssimo estava com ele, fazendo com que tudo que ele fizesse, ele prosperasse, porque era o Altíssimo que faz prosperar, nunca é o homem. E aí vai. Favor diante dos seus olhos, dos olhos do seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa. Ou seja, um jovem que tinha sonhado, foi zombado, vendido como escravo, jogado no buraco, comprado como escravo, de repente começa a ter uma autoridade, começa a ter um reconhecimento pelo homem, usado pelo Altíssimo. Muitas das vezes, irmãos, alguém vai te ajudar, alguém vai fazer alguma coisa para você, como acontece muito comigo. Mas não é benefício do homem, para que o homem arraste bagaço, não. Para que o homem venha se vangloriar, não. É o Altíssimo usando a pessoa para te abençoar. É o Altíssimo usando a pessoa para que você seja honrado. Ou você está pensando que o Altíssimo ele vai descer, aleluia, dos altos céus e te dar com as mãos dele aquilo que você precisa. Jamais, irmãos. Não vai acontecer, ainda mais nesse tempo, essa geração perversa, não. Mas a tua luta, a tua peleja, tá? a sua fragilidade, muitas das vezes a sua fraqueza, o Altíssimo tem conhecimento de tudo isso. E ele sabe que dado momento você vai precisar de alguém. E ele vai colocar essa pessoa no teu caminho para te ajudar. Aleluia. Seja em qualquer situação. Vai acontecer com você, acontece comigo. E diz... E o Altíssimo abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Altíssimo estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser o pão que comia. Irmãos, o homem só se preocupava com o que comer, porque com o resto ele estava tranquilo, porque ele sabia que aquele que estava com ele, cuidando das coisas dele, não era um homem comum. Quantas vezes, irmãos, vai vir alguém precisar falar para você: ei, varão, ei, varoa, você não é comum, você é serva, você é servo, você foi separado para uma obra santa, você foi separado para obedecer e fazer a vontade do teu Criador. Não desanima, não se entrega. Às vezes você pode até chorar, mas nesse choro vigia o teu pensamento, para que o teu pensamento você não peque contra aquele que te colocou nessa terra. Aí diz assim, versículo 7 do 39. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Olha só, depois de algum tempo. Será que essa indivídua ela não estava lá? Será que essa indivídua ela não viu que José era diferente? Bem antes, desde a chegada dele, viu, irmão? Mas o inimigo ele só precisa de uma brecha para trabalhar. Aleluia. Ele só precisa de uma arestazinha. Se ela não tiver podada direitinho, ele só precisa disso. Para a erva daninha, a erva passarinho impregnar e matar. É assim que faz. Olha só. Versículo 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu mestre não se preocupa com nada do que existe nesta casa.
porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que não esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, irmãos. Yosef já arrebentou com ela. Olha só como é que a autoridade de quem anda na presença é tremenda. Mesmo ela sendo mulher, ela não tinha autoridade na casa. Mesmo ela sendo a esposa de Potifar, a autoridade estava com ele. Com Yosef. Ei, pega a visão. Não tem nada acima de você além do Criador. Não permita que as palavras entrem no teu coração e façam com que você desanime. Quando alguém se levantar contra você em oração de mente, no mesmo instante, repreenda no nome de Yahshua. E você vai ver, se você estiver com a fé em dia, com teu coração tranquilo, em paz, irmãos, algo extraordinário acontece. Para o bem ou para o mal. Porque aqui aconteceu algo extraordinário. A mulher ficou irada. Irmãos, eu gosto muito da Escritura, porque ela revela algo extraordinário. A Escritura, toda ela, revela o caráter do homem. Para o bem ou para o mal, ela revela. E diz, versículo 9: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Então ela não devia estar lá. Ela devia estar em outra casa, porque ele tinha posse. Então ela deve ter ido para lá e viu que quem governava a casa era o um jovem muito bonito, e chamou a atenção dele. Ela devia estar em outro lugar. Devia estar lá em Duque de Caxias, para aqueles cantos lá. Então, vamos botar assim, né, irmão, para fácil entendimento. Ele não me vedou nada nesta casa, a não ser a sua pessoa, porque é a mulher dele. Nada na casa estava acima dele. Nada. A única coisa que ele falou, ó, nela você deixa, que ela é minha esposa, tá? Digamos que seja como nós. É assim, tá bom? Ela que dá, tá? Minha esposa, você trata dela com carinho, cuida dela como se fosse eu. Eu entendi isso. Tá vendo minha esposa? Ela é minha esposa. A casa em si fica tranquilo, mas quando se referir a ela, trata dela como se fosse de mim. Porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o Criador? Lembrando que foi ela que tentou seduzi-lo e o convidou para se deitar-se com ela. Versículo 12, tá, irmãos? Eu estou pulando para não ficar muito longo. Então ela pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que Yosef tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos delas, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse, vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. E ele entrou no meu quarto. Irmãos, aqui o texto está hebreu, mas não é hebreu não, tá? Porque naquele período ali, ainda não tinha, os hebreus não eram chamados como hebreus, como a gente vai ver lá na frente. Esse texto aqui, ele foi mudado, tá? Esse não é texto não, é este homem, tá? Ela se referiu a esse homem 2 vezes, tá bom? Vejam, o meu marido nos trouxe este homem para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto e querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando eles ouviram, levantaram a voz e gritaram, e deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de Yosef, até que o dono dele voltasse para casa. Então ela contou tudo para Potifar. Aquele homem que você trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz, gritei, ele deixou a roupa do meu lado e fugiu. Pega a visão, irmãos.
o homem já estava fazendo Potifar se tornar talvez o segundo homem mais rico ali do Egito. Até mais do que o próprio governador. E o homem tinha muita confiança nele. Mas a mulher quis usar isso contra o próprio Iosef. E essa mulher de Potifar, ela foi usada pelo inimigo. Mas ela também foi usada pelo Eterno, tá, irmãos? Se o Eterno não permitisse que fosse assim, a história seria outra. O que eu estou querendo falar para você? Que algumas vezes o Eterno vai permitir que o inimigo ele se aproxime de você. Ele faça que aconteça algumas coisas com você, meu querido, minha querida. Mas não é para a tua humilhação. É para que o Altíssimo seja exaltado na sua vida. O Eterno é tão poderoso que ele usa o próprio Satanás para se exaltar. A vontade dele é que sejamos nós usados por ele o tempo todo. Mas ele também usa o diabo para exaltar o nome dele. Porque se não fosse assim, irmão, não precisaria do diabo. Então, algumas vezes vão acontecer situações com você, o Altíssimo vai permitir. Mas lá na frente você vai ver quem é que vai ser exaltado. Não é o diabo. É sempre o Altíssimo, é sempre o Eterno. É sempre ele que é exaltado. Vai ser sempre o nome dele que vai ser exaltado e honrado. E o jovem vai preso. Diz assim: quando o dono ouviu as palavras da sua mulher, que ele disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono de Iosef o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali Iosef ficou na prisão. E ali ele vai revelar, né, irmãos, a grandeza do Altíssimo na vida dele. Mas como aqui o assunto é a situação, é o problema, que pode mudar o tempo, mas problema continua sendo problema. Você pode mudar de casa, problema continua sendo problema. Mas só que aquele jovem passou pela humilhação da família e agora estava sendo acusado de um crime que não cometeu. Irmãos, imagina. Se fosse você e eu estava reclamando, mas ele não reclamou. Por que ele não reclamou? Porque o Altíssimo estava com ele o tempo todo. Às vezes, irmãos, deve ser por isso que nós reclamamos, porque a gente não sente a presença do Altíssimo. Sabe? A nossa carne nos atrapalha a sentir a presença. A nossa alma deseja coisas que afastam a presença de nós, aleluia, e a gente acaba sentindo nada. Mas aqui tem um exemplo de que a perseverança compensa. No nosso mundo hoje, o que compensa é o crime. Mas aqui, a perseverança vale muito a pena, irmão. Porque os criminosos, os irmãos dele, aparentemente não aconteceu nada. Mas tiveram que se curvar. Ô, irmãos, o Altíssimo não humilhou eles. Cumpriu a palavra. Eu não sei qual é a situação que você vive. Eu não sei qual é a situação que tem feito você, às vezes, querer desistir. Mas de uma coisa eu sei. O Altíssimo Yahweh é contigo. Não desanima, não. Só dessa forma, na perseverança, que você vai ser honrado. Aí, vamos para o 41, onde o faraó tem um sonho. E Iosef, por ter a presença, interpreta esse sonho para ele. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Eis que estavam em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gorda e passavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, depois delas, de aparência feia, magra, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. E as vacas
de aparência feias e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência. Bom, irmãos, aqui a gente já sabe a questão da interpretação. Mas no versículo 14, a gente vai do versículo 41, porque o foco aqui é mostrar que quanto mais o homem tentar te humilhar e você continuar buscando a presença, mais o Eterno e ao Soberano vai te exaltar. E diz assim, versículo 14: Então Faraó mandou chamar Yosef, e fizeram sair às pressas da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó e o Faraó lhe disse: Tive um sonho e não há quem interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. E Yosef respondeu: Isso não está em mim, mas do Altíssimo. Mas o Altíssimo dará resposta favorável ao Faraó. Irmãos, olha só. Ele ali, o cara era Faraó. O cara não tinha direito a nada também, irmãos. O Altíssimo estava com Yosef, não tinha nada a respeito de Faraó, mas da boca dele já saiu que o Altíssimo daria a resposta favorável ao Faraó. Irmãos, da tua boca só pode sair coisa boa, da tua boca não pode sair coisa ruim. Tem que ser sincero, tem que ser honesto em teu coração. Se é do Eterno a palavra, fale, se não for, engula, para que você não peque contra o Altíssimo e nem faça com que ninguém peque. Aleluia! Porque ai daquele por quem vier o escândalo. Yosef afirmou que o Altíssimo daria resposta favorável a Faraó. Então vamos confirmar. Aleluia. E diz: No meu sonho estava em pé, na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vaca tão feia em toda a terra do Egito. E as vacas magras, ruins, devoraram as primeiras, e as 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi que meu sonho, 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boa. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas, queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de interpretar. Irmãos, aqui todo mundo já sabe, né, a partir do versículo 25 e diante, que Yosef dá a resposta. Irmãos, quando você for falar da parte do Altíssimo para qualquer um, tenha convicção em teu coração daquilo que você está falando. Porque esse jovem passou por tudo isso, todo sofrimento, humilhação e difamação. Passou por cárcere, buraco, ficou sem comer, foi acorrentado, mas ele não reclamou. Mas você tem uma vida razoavelmente boa, com as suas dificuldades naturais, e você reclama. Como você quer receber alguma coisa do Altíssimo, se você não tem nem convicção de que Ele está contigo, porque você reclama? Aleluia! Fecha a tua boca, para de reclamar, não blasfema contra o Altíssimo, apenas confia que no meio da tua dificuldade Ele vai dar provisão, no meio do teu sofrimento Ele vai dar o refrigério, mesmo que seja 30%, porque os outros 70% é luta, mas vai lá, confia que esses 30% é Ele, confia que na tua vida a tua esposa é dele, os teus filhos são dele, a tua casa Ele que preparou para você o teu emprego, confia que tudo vem por intermédio dele, que se não for desse jeito, tudo que você fala a respeito dele é mentira. Porque você não crê. Porque quando a dificuldade vem, a primeira coisa que você faz é reclamar. Você tem o direito de se preocupar. Você acha que ele não se preocupou? Você acha que ele queria ser jogado no buraco? Você acha que ele não questionou por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele questionou. Provavelmente, irmão, porque é uma covardia danada. Ele indagou a mulher. Falou, ó, aqui sobre mim não tem ninguém maior não.
Meu mestre deixou eu na autoridade de tudo, menos em cima de você. De você eu tenho que tratar você como se fosse dele, se fosse ele próprio. Então, o que você mandar eu executo. Eu penso assim, e ela tentou levar o cara pra cama e ele vazou fora. Pulou a janela, sabe lá como, e saiu correndo. Ela, revoltada, chamou as pessoas contra ele. Ele foi acusado de ser um maníaco. Foi para a prisão, administrou a prisão, irmãos. O homem preso administra uma prisão, que todos gostam dele, mas você e eu às vezes não conseguimos administrar a nossa vida e a gente está livre. Aleluia! Temos que ter convicção de quem servimos. Você tem convicção de que você verdadeiramente serve Yahshua? Então faça como eu estou fazendo agora. Pare de reclamar. Aleluia! Porque eu não vou falar para vocês uma coisa que eu faço não, irmãos. Eu não vou falar para vocês parar de fazer uma coisa que eu faço. Eu não vou fazer. Porque eu já tive a experiência da disciplina de Yahweh na minha vida. E eu não quero. Não quero. Dói. E ali ele interpreta o sonho, irmãos. E o faraó fica encantado com ele. Irmãos, agora você pode até estar passando por um momento de humilhação. Mas se você estiver com a sua cabeça inclinada aos pés do Altíssimo, que é o melhor lugar para você estar, daqui a um tempo, ele vai te exaltar. Então não se desespera. Não bate boca com ninguém. Não se levanta contra o seu vizinho mal amado ou a sua vizinha. Sabe? Os seus parentes estão ainda te arrebentando. Suporta. Ama eles. Sabe? Faça que com quanto mais eles chamam você de doido, fala que você é maluco, que você só fala besteira, faça com que eles queiram estar com você, porque você faz eles se sentirem bem. Mesmo que quando você não está, eles falam isso de você, irmão. Vale a pena. É muito gostoso você ser chamado de maluco, mas quando você some, ô Leandro, ô meu filho, como é que tá? O que houve? Você não apareceu mais? Opa, tá sentindo falta da minha doideira. Aleluia! Vamos estar junto desse jeito, irmão. Toda língua vai confessar o nome de Yahshua. Porque o nome aí, Jesus, todo mundo já confessa. E não aconteceu nada. Entendeu? Se todo mundo já confessa esse nome aí e não aconteceu nada, espera. Que quando todo mundo confessar o nome de Yahshua, aí vocês vão ver. Se nós estivermos vivos para ver, estivermos aqui para ver, né? Então a gente vai ver o resplendor. A gente vai ver as maravilhas acontecer, irmãos. E mesmo se a gente não tiver aqui, tivermos alcançado a condição de filho varão e fomos retirados, a gente vai retornar e ver também. Ô irmão, então de um jeito ou de outro, vamos ver. Toda a língua confessar Yahshua, que verdadeiramente ele é o rei e salvador dessa terra. Salvador do homem, não da humanidade. Aí, irmãos, passou por tudo isso. Vou encerrar agora. E o conselho que Yosef deu agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que Yosef? O homem em quem está o Ruach HaKodesh de Yahweh. Olha só, Faraó. Irmãos, muita gente fala, alguns irmãos até pregam aí, né? Que o Altíssimo se apresentou aos egípcios nas pragas. Não foi. Os egípcios já conheciam o Eterno através de Yosef. Eles só fizeram questão de não manter a presença lá. Senão fizeram questão de seguir o exemplo de Yosef. Tanto é que o povo se torna escravo depois da morte de Yosef e a ascensão do filho de Faraó, que acontece aquilo tudo. Mas até então, o que a gente chama como hebreu, como se fosse uma nacionalidade, mas não é, já tinha se espalhado, que eles reproduziram muito, como egípcios. E o povo hebreu que nós conhecemos, sendo egípcios, foram salvos pelo próprio Criador, resgatados por ele, através de Masha. Irmão, que maravilha. Sabe por que isso, irmãos? Por causa de um homem. Por causa de um homem, a vida de muitos foram transformadas. Isso aconteceu com Yahshua, por causa dele.
Toda a terra recebeu a condição de ser salva se quiser. Porém, a salvação é somente para a igreja. Mas ele deu a condição de quem quiser. Mas ele veio especificamente para a igreja. Olha que lindo, irmão. Yosef, tudo que foi feito foi para salvar a própria família. Porque tinha promessa para Jacó. Depois Faraó disse a José: visto que o Altíssimo revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa e de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E aí, irmãos? Que honra maior do que essa naquele período? Para de lutar, irmãos, com as armas erradas. Língua. Para de reclamar que a sua vida é ruim, que a sua vida é difícil, que a sua vida não presta. Que se você for olhar para a Escritura, irmãos, eles passaram coisa muito pior. E viram coisas extraordinárias. Só que para mim e para você hoje, esse reclamar está fazendo com que eu não veja, com que você não enxergue nada. Então não faça isso na tua vida não, meu amado. Faça aquilo que você puder fazer de melhor para qualquer indivíduo, qualquer ser humano, como se fosse para o próprio Eterno. Não espere a recompensa do homem, mas creia que lá na frente o Altíssimo vai usar alguém para te recompensar. E algumas vezes ele vai usar até o próprio diabo em teu favor. Então, irmãos, guarda essa palavra, não reclama não. Você não foi jogado no buraco. Você não foi traído pelos teus irmãos 2, 3 vezes. De repente, alguns de vocês até foram, né? Porque família é complicado, parente, né? Mas não é esse tipo de traição aqui, né? Mas a gente vê hoje tanta coisa. Já não é de agora. E se você passa por algum problema, não semelhante ao dele, mas se você passa por uma situação dessa, irmão, reclama não. Mantenha a tua mente no Eterno e o teu coração fixo nele. Entrega os teus caminhos a ele, que tudo ele vai fazer em teu favor. Tudo, inclusive usar o diabo. Certa feita, irmãos, uma senhorinha pobre, sem nada, com 5 crianças pequenas. Ela tinha sido abandonada pelo seu esposo. Ela saía todo dia 5 horas da manhã para catar latinha e garrafa PET. E ela fazia aí cerca de R$20 todo santo dia quando conseguia vender, né? E nisso daí ela vinha e comprava um anguzinho, comprava um pacotinho de biscoito, muito pouco mesmo, para ela e suas 5 crianças, mas todo dia ela fazia isso. Até que um dia, perto do lugarzinho onde ela morava, do barraquinho, um dono de mercado, de uma rede de mercado, comprou a mansão que ficava em frente. E ali, todo santo dia, essa senhorinha se prostrava aos pés do Altíssimo, falando assim, ó, eu não quero muito, mas se eu conseguir trazer pelo menos um angu para casa hoje, para minhas crianças comer, eu estou feliz. Olha só, irmãos, guarda isso aí no teu coração, tá? Aí botava aqueles bobzinhos no cabelo, botava aquele panozinho amarrado, né, que as pessoas antigas usavam muito antigamente, né? Botava amarrado, aí botava aquela saiazinha, como se fosse de tergal, esqueci, de linho. Se fosse o conjuntinho mesmo, colocava e saía para catar aquela sapatilhazinha furada e catando, puxando a sua carrocinha. E essa oração era a oração diária dela. Eu não quero muito, eu só quero conseguir trazer pelo menos... Olha só, irmãos, a humildade no coração dessa mulher, de trazer pelo menos um fubá para fazer um angu para minhas crianças comer. Que não tinha gás, né? Era só isso que ela podia fazer. Então ela trazia, não trazia muita coisa. Até que esse dono dessa rede de mercado muito grande passou por ela e viu essa situação e viu as crianças, magrinha, barrigudinha, até como eu fui, né, que eu também passei uma dificuldade grande, mas o Altíssimo teve a benevolência, né, de mim e me manteve vivo até hoje. E aí ele viu aquilo dali
E chegou lá, ele chamou os seus subordinados, né, os seus empregados, e falou assim, ó, passa lá no mercado e pega, e deu uma lista de compra para ele. E a dona todo dia só pedia isso. E esses homens foram lá e pegaram tudo, compraram tudo, voltaram para onde estava o patrão deles e falou assim, ó, a gente trouxe a lista toda, ele conferiu, ó, agora você vai lá e entrega para aquela senhora que mora naquela casinha, aquele barraquinho em frente, tipo de madeira. O que vocês fazem? Quando ela sair para receber, vocês falam para ela que foi eu que mandei e que eu, sendo eu de uma religião, né, como do espiritismo, que mandei entregar. Irmãos, foi algo tremendo o que essa menina falou, o que esse homem falou para o seu secretário. Só que a senhora é uma senhorinha muito séria, humilde, mas séria. E os homens foram lá, bateram na porta de madeira dela, ela atendeu a porta, ela falou assim, ó, a gente tem uma entrega para você fazer. Nesse dia que essa entrega foi, ela mudou a oração dela, porque o pequeno caçula dela queria comer um biscoito e ela não tinha condições de comprar o biscoito, que seria o biscoito, desse biscoito recheado. Irmão, essa história é muito linda. Aí, eu estou colocando, né, da forma que eu ouvi, tá, irmãos? E eu achei isso interessante, eu carrego isso comigo até hoje. E aí, a oração dela foi essa, ó, eu vou sair, mas eu queria fazer um pedido, que tu, meu pai, não me dê essa condição de trazer o fubá não, mas de trazer o biscoito recheado que o pequenininho está querendo comer, e eu não posso comprar. Irmãos, ela saiu, mas ela não conseguiu o biscoito. O fubá ela conseguiu trazer. Irmãos, é tremendo demais. A coisa mais linda do mundo é a provisão, é a providência do Altíssimo. E quando esses homens chegaram, bateram na porta e falaram assim, ó, a gente veio aqui trazer uns alimentos para a senhora que mandaram. Aí ela, pois não, meu filho, pode entrar. E eles começaram a descarregar as caixas. 7 caixas de mantimento, irmãos. 7 caixas de compra. 7 caixas. Quando a última caixa foi posta no chão, na parte de cima da caixa estava o biscoito que a criança queria comer, que ele tinha visto. E ele correu alegre pedindo, mamãe, 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 olha só, mamãe. Olha o que a criança falou. Mamãe, papai do céu ouviu a tua oração, ele mandou o biscoito para mim. Aí os rapazes saíram e falaram assim, quando eles estavam saindo, ela falou assim, ó, muito obrigado porque vocês fizeram isso daí por mim. Então ela foi e falou assim, não, mas você não quer saber quem foi que mandou, não? Ela falou, não, mas eu sei quem mandou essas coisas para mim. A senhorinha. Convicção de fé, irmãos. É isso que eu e você devemos ter. Eles falaram de novo, não, fala você, ela já me respondeu, não. Tem certeza que a senhora sabe? Porque quem mandou, ela falou assim, meu filho, não precisa falar quem mandou, porque eu sei quem mandou. E aquele que eu creio e sirvo com tanto amor, quando ele manda, até o diabo obedece. Aleluia. Os caras saíram dali, irmãos, e foram lá falar assim, ó, falou que foi eu que eu mandei, eu falei, a gente ia falar, mas ela já falou quem sabia, ela, como assim? A palavra dela foi, quando o Altíssimo manda, até o diabo obedece. Na mesma hora, quando eles deram essa mensagem, o cara caiu prostrado. Irmãos, não tem quem possa contra o Altíssimo. A sua luta é grande. De repente a sua desilusão amorosa é grande, de repente o seu problema emocional é grande, mas irmãos, Yahweh é maior do que tudo isso. Só Ele pode te dar o refrigério, só Ele pode te dar a cura, só Ele pode te libertar, só Ele pode tratar a tua ferida. Se só Ele pode todas essas coisas, irmãos, só busca Ele. Como Yahshua já ensinou, ouve Yaldins, Yahweh é um, e além dele, não existe outro. Irmãos, espero que vocês fiquem com essa mensagem, porque eu recebi demais aqui. Eu entendi muita coisa que até então tinha passado desapercebida. No nome de Yahshua Mashiach, vocês tenham um domingo maravilhoso e uma semana abençoada. Irmãos, estou numa luta em oração constante, para que no dia 7 eu possa estar lá na casa do irmão Arlindo Miranda, meu irmão do coração, que eu tenho muito carinho por ele e sua família, tá? Para a gente estar lá, porque a peleja do inimigo para que eu não esteja lá tá grande, mas eu tenho absoluta convicção de que é a maior e ele vai me levar até a casa dele.
para estar confraternizando junto com os irmãos lá, abraçando a cada um, aleluia, e se for, aleluia, à vontade do Altíssimo, chorando com cada um nesse dia abençoado, irmãos. Fiquem na graça e na paz do Altíssimo, tá? Tenham uma boa semana, no nome de Yahshua Mashiach, graça e paz.